A organização abre espaço para Deus agir, porque Deus não multiplica o caos, porque Ele é um Deus de ordem e não de caos. Bom, muito prazer, eu sou Eduardo Henrique, fundador da Revive Movement, o movimento que carrega a verdade do Evangelho por onde vai e por onde passa. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que Deus ministrou no meu coração, que me constrangeu e que fez eu transformar a minha vida e vem transformando a cada dia mais. Então fica ligado, porque esse vídeo explodiu a minha mente, esse assunto explodiu a minha mente e eu espero que possa te edificar. Talvez Deus não esteja te entregando mais porque a gente não está organizando e não está sendo fiel com aquilo que Ele nos colocou na nossa mão agora. A gente vive pedindo uma bênção, a gente vive pedindo uma prosperidade financeira, mas a gente não sabe nem controlar os nossos gastos mensais. A gente vive pedindo, às vezes, um ministério, mas a gente não é fiel ao nosso secreto. A gente vive pedindo crescimento, a gente vive pedindo, clientes. Se você é um empresário, você vive pedindo clientes, mas você não tem controle, você não é fiel, você não entrega o excelente para os seus clientes atuais. Então, a gente precisa entender que Deus ele não vai multiplicar enquanto não houver organização daquilo que Ele nos confiou agora. E isso é totalmente bíblico, porque nós vemos desde a criação do mundo, desde a fundação de tudo o que existe. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia desorganização, havia um caos. E Deus ele pega aquilo, ele começa a organizar e estruturar da forma que Ele quis. E nós vemos também em 1 Coríntios 14, no verso 33, que comprova justamente isso, que fala que, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então nós vemos que Deus ele não é um Deus de desordem, ele não é um Deus caótico, ele é um Deus organizado. E se entendemos que Deus é um Deus organizado, é o nosso dever sermos filhos organizados, porque nós precisamos seguir o exemplo do Pai. Se o Pai fosse um Pai desorganizado, nós seguiríamos o exemplo dele. Mas o nosso Pai, se você crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, se você recebeu o Filho de Deus como o seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então você tem um Pai que é totalmente organizado. E quantas vezes nós falamos que a nossa vida não avança, o meu ministério não está crescendo, a minha empresa não está faturando, mas a gente está pedindo um crescimento de algo que está totalmente bagunçado. E Deus, como um Pai que cuida da gente, que zela pela gente, que protege, que ama a gente, Ele não vai fazer algo que está totalmente bagunçado crescer. Porque se a gente pedir que haja um crescimento de algo que está bagunçado, a gente está pedindo que a bagunça cresça. E vamos trazer para a nossa vida pessoal. Às vezes a gente está querendo mais dinheiro, mas a gente está endividado. A gente compra tudo por impulso e a gente está pedindo mais dinheiro. A gente está pedindo, Deus prospera, Deus faz o meu trabalho avançar, mas você está totalmente caótico. Às vezes você está querendo casar, você tem a pretensão de casar, você está pedindo um casamento, uma mulher ou um homem do Senhor, mas você não sabe gerir as suas emoções. Você é grosso e estúpido com todas as pessoas que estão ao seu redor. Você não tem uma independência financeira, você não tem controle sobre as suas emoções, sobre o seu recurso, sobre a sua maturidade. Você não tem, uma vida espiritual. E você está pedindo. Às vezes você quer mais responsabilidade no ministério, mas você não faz o básico. Você não chega cedo. Você promete, mas não cumpre. Você não se compromete a fazer o que tem que ser feito. E você às vezes está querendo um crescimento espiritual, mas você não tem uma organização. Você procrastina, você não tem uma rotina, você não tem uma agenda. Isso não é uma forma de condenar a gente, mas é uma forma de abrir os nossos olhos, que às vezes nós estamos pedindo tanto para o Senhor, mas a gente não está fazendo o nosso básico, a nossa parte. E é isso que o Senhor quer despertar em nós. E eu vivi exatamente isso, eu passei exatamente por isso e todos os dias eu passo. Porque são mínimas coisas que acontecem. É um quarto bagunçado, uma escrivaninha bagunçada, uma casa bagunçada. Tudo isso demonstra que aquilo que eu tenho nas minhas mãos, às vezes eu não estou sendo fiel e eu estou pedindo cada vez mais para o Senhor. Mas o que mais despertou em mim foi em julho de 2025, onde eu vi uma pregação do André Fernandes. E ele falou e pregou sobre isso. Deus não multiplica o caos. A partir dali, despertou algo em mim. Eu estava endividado, meu cartão estava estourado. Eu estava com meses e meses de endividamento, de parcelamento de fatura. E foi onde despertou em mim algo que eu precisava fazer. Eu precisava me organizar, porque de nada adianta eu ficar orando, porque eu orava. Eu pedia, eu clamava, Deus abriu uma porta, mas eu não estava sendo fiel. Eu não fazia o básico. E eu comecei a fazer o básico.
fiz uma planilha, cortei os gastos, parei de sair muitas vezes e saía e às vezes não fazia nada, não gastava nada. Às vezes saía só para ter uma companhia. E eu renunciei muitas coisas e foi o mínimo. E isso mudou totalmente. Foi 4 meses onde eu comecei a organizar e o Senhor começou a abrir portas. Portas de uma oportunidade, de um avanço no meu trabalho. E foi assim que tudo despertou algo em mim muito forte. E isso ministrou muito no meu coração. Então, saiba que antes de eu falar para você, como às vezes a gente pode levar como um tom de acusação, mas não é. É algo para a gente despertar. E isso ministra todos os dias no meu coração. Eu não posso ser infiel naquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, o trabalho que eu tenho, os clientes que eu tenho, tudo que eu tenho nas minhas mãos, o ministério, tudo, eu tenho que fazer o meu melhor. Porque quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. É isso que diz a palavra do Senhor. Não adianta a gente querer esperar algo sobrenatural acontecer, sendo que a gente não está fazendo o básico. Às vezes a gente quer fazer muito para o Senhor, mas a gente não está fazendo nem o mínimo. Então a gente precisa despertar, ter a clareza de que tudo aquilo que tem nas nossas mãos, a nossa família, o nosso trabalho, tudo, a gente tem que fazer para a honra e glória do Senhor. Em Colossenses 3:23 fala que, pois todas as coisas são dele e para ele. Então se a gente entende que tudo é para o Senhor, a gente precisa fazer para Ele. Não é para nós, não é apenas pelo nosso crescimento. A gente vai ter um crescimento, porém não é sobre isso. É sobre algo muito maior. É sobre o Senhor. E o Senhor é um Deus excelente, um Deus organizado, um Deus que não é caótico, um Deus que não é desorganizado. Então a gente também, como filho dele, como eu falei, a gente tem que ter os frutos do nosso Pai, seguir os exemplos do nosso Pai. Então que a gente possa despertar e ter a clareza de que nós precisamos ser fiéis com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Uma outra coisa muito importante, a nossa organização é um testemunho, porque se nós entendemos que nós entregamos a nossa vida para Cristo, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se nós servimos a um Deus organizado, um Deus de ordem, então nós precisamos ser organizados. Porque se a gente frequenta o nosso ambiente de trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa casa, como tem sido a organização desses lugares? Por onde nós estamos passando? Será que nós estamos multiplicando o caos? Ou nós estamos trazendo a ordem, a paz para esse lugar? Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Os pacificadores, aqueles que trazem a paz para o lugar. Será que nós estamos promovendo a paz? Nós estamos sendo agentes de paz ou agentes de caos? Nosso ambiente de trabalho, onde nós estamos trabalhando, é organizado ou é tudo uma bagunça? O nosso caderno, nas nossas anotações, na nossa faculdade, na nossa escola, como tem sido? É organizado ou é bagunçado? A nossa roupa, quando a gente vai sair, ela tá passada? A gente tem cuidado da nossa parte física, da nossa mente, da nossa alma? A gente está cuidando do nosso espírito? A gente está sendo uma pessoa organizada? Porque se a gente entende que Deus é um Deus de ordem, e o mundo sabe disso, e o mundo ele vai atacar sempre. Ele sempre vai querer colocar uma coisa errada que você fez e falar, nossa, mas você não é crente. Nossa, mas você não vai para a igreja. Nossa, mas você... E é isso que mais me pega. Porque não é sobre a nossa reputação, não é sobre o que as pessoas vão pensar de mim, do Eduardo, mas o que as pessoas vão pensar de Cristo. Que testemunho eu tenho dado? Será que as pessoas, através da minha vida, das minhas atitudes, elas vão querer conhecer a Cristo? Ela vai falar, eu não vou servir o Deus que ele serve, porque se ele está fazendo tudo isso, eu não quero servir esse Deus. Porque a gente julga a árvore pelos frutos. Que frutos nós temos dado para Cristo? Isso não é sobre a nossa reputação. Não é sobre o testemunho do Eduardo, ou o seu testemunho. Mas é sobre o testemunho que nós temos dado de Cristo. Isso é muito importante. Porque se nós queremos honrar e glorificar o Senhor com tudo que nós temos e somos, nós precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. Deus ele não busca a performance. Deus ele busca um coração. Então, obviamente, não vai estar tudo perfeito. Se você tem um amassado na sua camisa, não tem problema. Se um dia você não conseguiu organizar tudo que tinha que ser organizado, não se sobrecarregue por isso. Porque na palavra do Senhor, a gente vê que o Senhor fala que o fardo dele é suave, não é pesado, é algo leve. Então, tudo isso não é para trazer um jugo pesado, ou um jugo, sabe, que vai atormentar a nossa cabeça e a gente se atormentar e falar, caraca, eu não consigo fazer nada disso. Eu não sou um desastre. Não, você não é um desastre. A questão é que faça o básico.
faça o mínimo. A gente quer fazer o máximo para o Senhor, mas a gente não tem feito o mínimo para Ele. A gente quer fazer muitas coisas, mas a gente não tem nem 15 minutos, a gente não tira nem 30, 15 minutos do nosso dia para ler a palavra dele, para ter um tempo com Ele. A gente quer organizar o mundo, mas a nossa casa está toda bagunçada. A gente quer, sabe, o futuro melhor para a nossa sociedade, o futuro melhor para os nossos filhos, mas a gente não está cuidando deles agora. A gente quer que a nossa empresa cresça, mas a gente não está estudando para que isso aconteça. A gente quer mais funcionário, a gente quer mais colaborador, mas a gente não está nem cuidando daquilo que a gente tem nas nossas mãos. A gente quer prosperar, mas a gente está totalmente caótico. A nossa vida financeira está um caos. Então a gente precisa fazer um mínimo. Qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje? Que decisão que eu posso fazer hoje? E faça ela todos os dias, porque isso vai mudar a nossa vida. Deus, ele não busca a performance, ele busca o coração. Se a gente está com o coração entregue a honrar e glorificar o Senhor, com tudo que a gente faz, é isso que ele vê. Porque a gente pode errar, e a gente vai errar muito ainda, mas ele vê o coração. Qual que é a motivação daquilo que nós temos feito? O porquê que a gente faz o que a gente faz? Será que a gente tem feito só para agradar os outros? Ou será que a gente tem feito para agradar de fato o Senhor? Porém, tudo isso que eu falei não significa que Deus não age em meio ao caos. Porque se Deus não agisse em meio ao caos, se a gente se baseasse nisso, a gente não seria encontrado por Ele. Porque a nossa vida, antes dele nos encontrar, era caótica. Porque sem Ele, há caos. Com Ele, há organização, há ordem, há paz. Então, Deus, ele sim, ele age em meio ao caos. Só que ele não mora lá, ele não habita lá. Ele pega, ele resgata, só que ele alerta. Ele traz a clareza daquilo que a gente precisa mudar. Porque Deus, ele é fiel para fazer a parte dele. Nós que muitas vezes somos infiéis. Mas Deus, ele traz a clareza. Ele pega, quando a gente entrega a nossa vida, a gente abre o nosso coração para ele fazer a limpeza que precisa ser feita em nós. Ele vem, traz a clareza, traz a limpeza, só que a gente precisa tomar atitudes e decisões. Porque de nada vale a gente ficar clamando, orando, para ele fazer alguma coisa, quando nós não estamos dispostos a fazer aquilo que nós mesmos temos pedido. Então você quer ver Deus agir? Então comece no simples. Comece organizando no seu quarto, a sua agenda, o seu tempo com Deus, as suas finanças, o seu ministério, aquilo que você tem nas suas mãos hoje. Ore pedindo para o Espírito Santo te trazer à memória aquilo que você precisa mudar, porque certamente tem algo. Não ore pedindo para o Espírito Santo coisas que você não consegue administrar. Mais e mais coisas. Ore agora para que Deus organize a sua vida, para que Deus te traga clareza daquilo que você precisa fazer. Organizar, renunciar e tirar da sua vida, para que você possa, assim, acessar algo novo que Deus tem para sua vida. Então, talvez não está faltando milagre, não está faltando promessa, o que está faltando é organização. Deus não esqueceu de você, Ele só está esperando você despertar para aquilo que você precisa fazer hoje. Porque às vezes tem muitas coisas que o Senhor já falou para a gente fazer e a gente não tem feito porque a gente está esperando um novo passo. Mas aquilo que nós temos na nossa volta, ao nosso redor, é aquilo que nós precisamos fazer. É aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, que a gente possa entender que Deus não multiplica o caos. Ele não vai multiplicar nada na sua vida. Quando nós organizamos, nós abrimos espaço para Deus agir. E é isso. Se essa mensagem te confrontou e te edificou de alguma forma, compartilhe ela, para que ela possa cada vez mais atingir mais pessoas. E explicando rapidamente, a Revive Movement é um movimento onde nós queremos fazer evangelismos e ações sociais. Só que para isso nós precisamos de recursos. E para isso nós temos a Revive Store, a nossa loja de camisetas cristãs e futuramente de novos produtos que nós iremos soltar. Só que ali tudo que a gente é revertido em vendas, nós revertemos para a Revive Movement. Então a gente não tem lucro nenhum. Eu, Eduardo e qualquer um envolvido na Revive Movement e na Revive Store não tem nenhum lucro em cima disso. Todo o valor é revertido nas vendas das camisetas e nas vendas da Revive Store ou de doações será revertido para a Revive Movement, para que seja feito esses evangelismos e essas ações sociais em praças públicas, em ruas, em escolas, em faculdades e orfanatos, onde o Senhor nos direcionar. E se você quer fazer parte de tudo isso, existem duas formas. A primeira forma é orando e participando ativamente do ministério. Se você quer virar um voluntário, se você quer servir, seja, enfim, quais dons você tenha, nos chame no WhatsApp que está aqui no link, nossa comunidade, nos chame lá, que você vai poder conversar e comunicar aquilo que você quer fazer. Enfim, nós queremos cada vez mais divulgar e avançar
o reino do Senhor. Nós só queremos ser fiéis. E também a outra forma é financeiramente, seja doando ou seja comprando, né, na Revive Store. E aí fica a seu critério. Mas o principal deles é ore e participe ativamente, porque nós precisamos de pessoas para fazer o que Deus tem nos direcionado para fazer. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que essa mensagem possa ter te edificado e que possa chegar a cada vez mais pessoas, nas pessoas certas, na hora certa, em nome de Jesus. E que a gente possa ter a consciência que Deus não multiplica o caos, Deus é um Deus de ordem, Deus quer fazer e Ele vai fazer, a partir do momento que a gente organizar aquilo que Ele nos mostrar. Em nome de Jesus, seja abençoada a sua semana, a sua vida e tudo que você chama pelo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.